Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a maior receita de sua história na temporada de 2025. A expectativa do Flamengo, de BAP, o novo presidente do clube, é de que o rubro-negro seja capaz de arrecadar ao longo dessa temporada R$1,5 bilhão de reais. E o Andréas Pereira, hein? Tá doido pra voltar. Sobre a volta para o Brasil, para o Flamengo. Não vai poder contar com o Danilo para as estreias no Brasileirão e também na Libertadores. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês mais informações sobre o Flamengo. O jornalista Jorge Nicola traz uma projeção que o Flamengo fez para 2025 e ousa passar de mais de 1,5 bilhões de reais na temporada. Se está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o Andréas Pereira, hein? Tá doido para voltar. Vocês viram o que o Rodrigo Muniz falou ao GE? Abre aspas, Andréas tem muita vontade de voltar para o Flamengo. Quando tem jogo do Flamengo, a gente assiste junto na concentração. Sempre que tem jogo do Mengão, no dia seguinte, a gente já chega falando. Pô, você viu? E quando ele fala isso, gente, o Rodrigo Muniz, ele tá falando dele também, que ele assiste junto, que os dois são doidos e são destaques da Premier League. E tão doidos para voltar pro Flamengo, né? Alertou aí que o jogador tá doido para voltar ao Mengão e ele também deixando claro, né, que fala do Flamengo, que assiste os jogos do Flamengo. O Andréas teve aquele momento infeliz dele, mas joga muita bola, tá arrebentando. Participou do título da Libertadores 2022, fez o gol no primeiro jogo contra o Tolima lá, que abriu caminho para nossa classificação. Estreia é sábado no Brasileirão contra o Internacional. Esse jogo vai ser no Maracanã. Anota aí, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. E a gente relembra agora um duelo entre esses dois times que foi muito importante naquela conquista do Brasileirão de 92 pelo Flamengo. Maracanã, palco de grandes vitórias do Flamengo sobre o Internacional. Adversário rubro-negro na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 1987, foi o jogo do título. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra, explode em emoção no Maracanã. Adriano, terceiro dele, o quarto gol do Flamengo. Entre essas duas conquistas, teve a de 1992. E a brasileiro começou naquele jogo contra o Inter. A química entre uma base experiente e a molecada revelada na Gávea demorou a dar certo naquele campeonato. O Flamengo chegou a ocupar o 14º lugar na fase de classificação, que reunia 20 times. A gente começou mal, depois melhoramos, depois deu uma caída. Então foi um campeonato difícil porque a gente não teve uma regularidade. A semana do jogo com o Inter foi agitada na Gávea, com direito à crise entre o técnico Carlinhos e o Idemar, volante titular que tinha chances de ser barrado. Você é um comandante, mas eu sou um jogador. O presidente Márcio Braga jogou para a torcida. Anunciou que quem fosse uniformizado para o Maracanã, de barca ou trem, não pagaria passagem. A promessa não se confirmou, mas o torcedor foi do mesmo jeito. Eu sou Flamengo, e ninguém vai me segurar. Quando a gente estava chegando no Maracanã, a gente não conseguia, o ônibus não conseguia chegar porque estava muita gente, era muito lotado. E quando a gente entrou, viu aquela massa, e ali eu acho que foi o começo da nossa arrancada para o título, né? O Flamengo precisava do empate para estar entre os 8 classificados para a fase final e sobrou em campo. Júnior de falta fez o primeiro. Zinho fechou o placar no segundo tempo. Tivemos uma atuação naquele dia talvez até acima daquilo que a gente poderia ter, mas foi a confirmação que o time ia brigar pelo título. Na fase decisiva, o Flamengo eliminou Santos, São Paulo e Vasco para chegar à decisão contra o Botafogo. O final da história, todo mundo conhece. Termina no Maracanã, Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Depois daquele jogo, o Flamengo embalou, não teve para ninguém, campeão em 92. Voltando ao presente do Flamengo, não vai poder contar com o Danilo para as estreias no Brasileirão e também na Libertadores. Ele estava se recuperando de uma lesão na coxa direita, né? Mas voltou a sentir dores na mesma região. Danilo, que não entra em campo desde a última rodada da Taça Guanabara, isso já tem mais de um mês. Também ficou de fora da convocação da seleção para esses últimos jogos das eliminatórias. Melhor para ele, né? Vamos para o Rio de Janeiro mais uma vez, porque o Rodrigo Jufo chega também com as informações do lado do rubro-negro. Tudo bem, Jufo?
Bom dia, Mário, Bruno, amigos do Sport Center. Aqui no lado do Flamengo, a temporada para o Campeonato Brasileiro e Libertadores começa agora nesse final de semana, mas o Felipe Luiz já tem aquele fantasma que assombra o clube nos últimos anos, as lesões, né? Além de Pedro e Vinha, que não jogam desde o ano passado, com problemas no joelho, estão fazendo trabalhos específicos, voltando ainda sem previsão, o Felipe Luiz ainda não conta com mais 4 jogadores no treino ali com um grupo. O Arrascaeta, o Danilo, o Gerson e o Bruno Henrique. Então vamos por partes. O Gerson teve uma lesão, teve um incômodo na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, ele foi substituído, mas ainda assim foi para a seleção porque não tinha detectado nada. E na seleção, na vitória diante da Colômbia, ele teve esse mesmo incômodo. Veio ao Flamengo, fez um exame de imagem que também não detectou nada, mas ele vem sendo preservado pelo departamento médico e físico do clube e ainda tem uma chance de estar apto para jogar no final de semana. Bruno Henrique teve um incômodo também contra o Vasco no Campeonato Carioca, uma lesão muscular detectada, vem também trabalhando, fazendo trabalhos específicos com o departamento de previsão do departamento médico e da preparação física. E ainda tem uma remota chance dele estar à disposição do Felipe Luiz para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ele já treina no campo desde a terça-feira e existe uma chance do Bruno Henrique ser relacionado. Agora, quem não deve encarar o Inter no sábado são Arrascaeta e Danilo. Esses dois estão com lesões musculares já detectadas. O Danilo já vinha lesionado desde o Carioca, mas voltou a sentir, está com uma lesão muscular. Ele e o Arrascaeta não vão ficar à disposição do Felipe Luiz para a estreia no Maracanã sábado diante do Internacional. Então o fantasma das lesões musculares que assombrou o Flamengo no ano passado volta esse ano e o Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para a estreia no Campeonato Brasileiro, amigos. Começa a temporada Sim. E a gente volta a falar também sobre o departamento médico do Flamengo, né? E foi trocado o departamento médico do Flamengo. Todo mundo lá, né? Não é? Tem essa questão ainda também, né? Mas agora também tem mais a ver com data FIFA e não necessariamente com o tratamento do... Quer dizer, quem sou eu, né? Mas é um ponto pra gente discutir, principalmente para o Flamengo avaliar. Mais uma vez o Flamengo, hein? Ô, Jufo, você estava falando da questão médica toda, né? Mas estava a imagem do Felipe Luiz por aqui. Existe, assim, ainda aquele temor, né? Por causa do futuro da seleção? Ou os rubro-negros já estão bem seguros que daí o Felipe Luiz não sai? Bom dia, Bruno, Mari. O Felipe Luiz aí com um futuro... Acho que certo aqui no Flamengo. No Flamengo não se fala muito sobre isso de seleção brasileira. A diretoria está bem tranquila com relação a um possível cargo na seleção no lugar de Dorival Júnior, até porque o Felipe Luiz conversa bastante com o José Boto e com o Mbappé. Eles fazem reuniões semanais e o Felipe Luiz tem bem claro um plano de carreira. E ele mesmo entende que ir agora para a seleção, ainda mais nessas circunstâncias, não seria um passo certo para a carreira do Felipe Luiz. A nossa produção, através do nosso grande Luciano Borges, apurou com pessoas de dentro do Flamengo. O Felipe Luiz e o Boto nem sequer conversaram sobre esse assunto de seleção brasileira, então é algo que nem está no dia a dia do Flamengo. O Felipe Luiz segue muito focado na preparação para esse calendário que promete ser longo e visando principalmente o Campeonato Brasileiro. Estava na campanha do BAP que o Flamengo tinha que voltar a disputar um título brasileiro. O Flamengo não é campeão nacional desde 2020, então é uma prioridade aí na lista de torneios para Felipe Luiz e o departamento de futebol. O Brasileirão é o foco do Flamengo para esse ano de 2025. Lógico que todo mundo quer conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro vai ser o principal foco nas metas do Felipe Luiz à frente do Flamengo. E a estreia já é nesse sábado, diante do Internacional no Maracanã. E o Flamengo, além de Pedro e o Vinha, que estão lesionados desde o ano passado, não vão contar com Arrascaeta e Danilo, que estão com lesões musculares e já estão descartados para essa partida diante do Internacional e para o jogo da Libertadores contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Quem ainda tem chance de voltar? Gerson, que sentiu um incômodo contra o Fluminense no Campeonato Carioca e voltou a sentir o mesmo incômodo na seleção, na vitória contra a Colômbia. Ele fez um exame de imagem, não detectou lesão, então ele vem sendo preservado e fazendo trabalhos específicos no CT. Existe a chance de ser relacionado para sábado. Outra possibilidade também é o Bruno Henrique, que se lesionou contra o Vasco, não atuou na final do Campeonato Carioca e vem sendo preparado pelo departamento de futebol para estrear contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, Bruno e Mari. Essa estreia vai ser boa, hein, Mari? Vai ser Inter boa. E Flamengo. Problemas para o Flamengo. A data FIFA virou uma dor de cabeça
para o Flamengo. E o caso Gerson está intrigando a todos. O negócio é o seguinte, o Arrascaeta voltou da seleção do Uruguai com uma contusão na coxa direita, está fora da estreia do Flamengo no Brasileirão, que vai ser contra o Internacional. E o Gerson foi cortado da seleção no jogo contra a Argentina, mas não constatou lesão, sem lesão. O caso dele intriga o Flamengo. O rubro-negro entende que a seleção forçou muito o jogador nos treinos antes do jogo com a Colômbia. Mas a sobrecarga também é contestada por quem acompanhou as atividades do Dorival. No meio disso tudo, o Flamengo anunciou a lista de inscritos na Libertadores. O Danilo está fora da estreia, Arnaldo. 50 jogadores inscritos. E tem esse caso do Gerson, que eu não sei, eu vou dar o meu pitaco rápido. Assim. Diga. Eu acho que o jogador está lá, estou aqui na seleção, sou titular. Estou aqui na data FIFA, eu vou jogar, mesmo que... Sou titular há um ano da Copa, quero jogar. Agora, eu acho que o Flamengo, com todo respeito, tem uma questão assolando o Flamengo que não é a data FIFA, né? O Flamengo odeia a data FIFA porque normalmente tem muito jogador convocado, inclusive para a seleção brasileira. O Gerson e o Arrascaeta voltaram machucados. Cara, o número de lesões musculares que assola o Flamengo em 2025 é desproporcional. E acho que o Flamengo precisa olhar para isso. O Danilo sentiu de novo e não foi para a data FIFA, né? Já tinha sido cortado antes. Então, de cabeça aqui, Tironi, rapidamente, lesão muscular no Flamengo esse ano. Danilo, Alexandro, Gerson agora, Cebolinha, Michael, agora Arrascaeta, Luiz Araújo. Cara, é muito. Aí tem alguma coisa que pode ser a preparação, pode ser o tipo de jogo que o time imprime, mas é uma coisa completamente desproporcional a todos os outros. Porque o calendário dos outros é mais ou menos parecido, né? Então, é uma questão... não é assim, o jogador foi para a data FIFA e a seleção estourou o jogador, como aconteceu com o Pedro. Aí, né? Aí sim. O jogador teve uma ruptura de ligamento cruzado num treino da seleção, ok. Agora, essa lesão, sobrecarga e tal... Lembrando que o Gerson tinha sentido um incômodo na final contra o Fluminense e foi substituído por causa disso. O que eu acho que o Flamengo tem que investigar para o bem próprio, para a sequência que vem por aí, como disse o Casão, a final do Rio já acabou. É diferente em São Paulo. O Flamengo já foi campeão. O ano para o Flamengo, em termos de desafio, começa agora no final de semana, Flamengo e Inter Brasileirão. E no meio da semana tem Libertadores. O Flamengo é um time que briga por tudo, ainda vai ter o Super Mundial. Para aguentar a temporada, que vai até 20 e tanto de dezembro, o Flamengo precisa entender por que os seus jogadores estão tendo tantas lesões musculares de todos os tipos. Não só aqueles que vão para a seleção, no próprio clube. Casão, problemas para o Flamengo. Muita contusão mesmo nesse começo de temporada, já é campeão carioca, é verdade. Tem sido apontado, né, como time... Esqueci do Bruno Henrique, hein? Tem o Bruno Henrique também. Lesão muscular também. Lesão muscular. São vários, hein, cara? Hora de falar sobre o Flamengo, que projeta a maior receita de sua história na temporada de 2025. E a maior receita da história do Flamengo seria também a maior receita da história do futebol no Brasil e na América do Sul. Flamengo que vem de 4 temporadas consecutivas fechando acima de 1 bilhão. 1 bilhão em 2021, 1 bilhão 115 milhões em 2022, 1 bilhão 370 milhões em 2023, 1 bilhão 190 milhões em 2024. A expectativa do Flamengo, de BAP, o novo presidente do clube, é de que o rubro-negro seja capaz de arrecadar ao longo dessa temporada 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro, completamente desproporcional em relação à maioria dos concorrentes. Somente o Palmeiras e o Corinthians têm conseguido, às vezes, ultrapassar a marca do bilhão, só para vocês entenderem o grau que o Flamengo alcançou. Importante dizer que para bater esse 1,5 bi, o Flamengo vai precisar conquistar títulos de competições importantes. A gente está falando, por exemplo, de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. É necessário também que o Flamengo seja capaz de vender pelo menos 2 jogadores em negociações importantes com cifras bastante elevadas. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!